Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Profissão Pro Player, aquele quadro que a gente sempre fala algo a respeito do competitivo, tenta trazer uma outra perspectiva. O convidado dessa vez, já agradecendo, claro, é o Bor, jogador atualmente da INTZ. Fala aí, Bor, tranquilo? Obrigado pelo convite aqui, uma satisfação muito grande estar aqui. E para ver, o assunto que a gente quer falar hoje são as funções em game, mas ir um pouco além dessas funções em game, entender de quem está lá dentro, o que seriam essas funções, quais as definições e também as características, né? Então, começar pedindo para você explicar para a gente a mais famosa, talvez, né? Em Game Leader. O que é um Game Leader? Quais as características de um Game Leader? Bom, Guizão, nos dias de hoje, como tem coach, né, para auxiliar os times e boa parte dos times da Pro League tem coach hoje em dia, é importante que o in-game leader ele seja muito similar ao coach, que entenda principalmente as ideias do coach para conseguir passar para a galera dentro do jogo, no momento do calor, da emoção, as táticas e seguir, né, vamos dizer assim, o passo a passo de cada time. Isso eu acho que é a principal função do in-game leader na hora do vamos ver ali. E o in-game leader é o responsável geral por todas as estratégias, todas as calls durante um round, ou tem também alguns inputs, algumas informações dadas por outros players? Como é que funciona essa parte de hierarquia? Certo, o in-game leader, no meu ponto de vista, é aquele cara que junta todas as informações. Afinal de contas, todos os 5 jogadores têm drones, têm informação durante o mapa, e mesmo que você tenha uma tática pré-estabelecida, ele é o cara que vai juntar todas as informações e a partir daquilo vai tomar uma determinada atitude, né? É o cara que compra a briga independente do que esteja acontecendo. Bacana. Esse é o game leader antigo, entre aspas, capitão, né, quando não existia essa nomenclatura mais utilizada hoje em dia. Entry killer. Pelo nome é fácil, né? É o cara que vai na frente, mas qual que é a função de verdade do entry killer? Bom, na realidade o entry killer, claro, né? A função dele é matar, é um cara que tem que ter aquela habilidade inata que a gente chama de skill, né? Mas a principal função do Entry Killer, além de matar, é ocupar áreas do mapa e principalmente marcar as rotações depois de dominada, né? É o primeiro personagem que entra no mapa, é aquele cara que domina uma determinada região, e se porventura tiver que fazer algum tipo de disputa, né? Dominar a área para ter que matar alguém, isso acaba sendo consequência do jogo, e aí apenas são consequências, né? Apenas consequência. Se matar melhor ainda, né? Vai facilitar o trabalho. Mais uma, que essa eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. Intermediário. O que seria um intermediário? Cara, pelo próprio nome a gente fala assim que é um cara meio termo, né? É aquele cara que tem que estar preparado para assumir a função de um entry killer. E se porventura eles estiverem vivos no final do round, é aquele cara que tem que ajudar, principalmente num plant e num after plant. Esse é mais ponto de vista, né? Para mim o intermediário é aquele cara que tem mais características para ser um IGL, por exemplo. Ele não tem aquela demanda excessiva de prestar atenção, por exemplo, na hora que entra o mapa, como é o Entry Killer, e ele também não precisa ter aquela habilidade nata de comunicação como é um dronador. Sacou? O dronador é um cara já é um cara que tem que ter o dom da comunicação, porque se ele colocar emoção de mais ou emoção de menos, ele acaba atrapalhando. Então o intermediário ele tem que ser um multifunções, é um cara que tem que estar preparado para qualquer circunstância, e isso envolve pique de operadores e lidar dentro do jogo com isso. E você falou ali do dronador, né? Eu acredito que você esteja falando do que a gente chama também fora de suporte. Isso, se não for, se não for isso, você pode corrigir também. E o suporte ou o dronador. A única função dele é entrar com drone, é ir dronando na frente de todos os jogadores, né? Do Entry Killer no caso, ou ele tem outro papel também dentro das estratégias? Então, na teoria, né? Se a gente fosse classificar o suporte, sim. No ataque ele é um cara que tem que focar em dar informação para os caras dominarem o mapa, né, para os entry killers dominarem o mapa, mas variando muito de time para time, os suportes eles podem assumir funções assim só de marcação, por exemplo. Ele exclui a função dronagem, passa para o intermediário ou até para o entry killer e marca determinadas rotações sem mexer em drone nenhum. Inclusive, se ele quiser pegar os próprios drones para usar para marcar as rotações, é uma outra opção. Isso acaba variando muito de time para time. Então, por exemplo, seria a função de um dronador barra suporte, se na hora de uma entrada todo mundo posicionou seus drones, o Entry Killer está entrando, ele fica, ao invés de ir dronando para o Entry Killer, ele fica só observando os drones como se fossem câmeras de defesa para pegar todo mundo informação, rotação. Exato, exatamente. Vamos dar um exemplo prático aqui.
a Oregon contrastando com o banco. São mapas completamente diferentes, com dinâmicas diferentes e principalmente o banco toma muito tempo de dronagem. Então, se, por exemplo, no início do round você posiciona seu drone como se fosse uma câmera, você deixa de perder tempo dronando e rotaciona as câmeras só para os entry killers entrarem e você não precisar ficar percorrendo o mapa inteiro. Bacana, eu acho que mais um que a gente pode falar da defesa, né, também é muito importante, que é o Lurker. O Lurker, Roomier, Andarilho, qualquer nome, qual que é a função específica dessa classe, né? Bom, no meu ponto de vista, a defesa em si, seja como Lurker ou seja como suporte total, né, que é o cara que fica dentro do bombe, é um cara que tem que saber tomar tempo dos adversários. Ele, claro, né, ele tem que ser bom de bala e tal, por conta das circunstâncias que acontecem no mapa, mas principalmente ele tem que ter a malícia de tomar tempo dos adversários. Se ele não souber tomar tempo e pensar simplesmente que ele vai matar muitos, pode ser que a estratégia dele dê certo, mas é aquele cara que tem que balancear a habilidade e a capacidade dele de tomar tempo do inimigo. Então a gente pode dizer que a maior função do Lurker não é surpreender e vir pelas costas, tentar achar aquela brecha maravilhosa na defesa para matar 3-4, mas se, por exemplo, ele consumir 1 minuto e meio no segundo andar do banco, ninguém conseguiu achar ele, quando iam achar ele desceu um alçapão, a missão dele está maravilhosamente cumprida. Com certeza, esse é um excelente ponto de vista. Se você tem o privilégio de ter no seu time um Lurker que tenha essas duas características, um cara que saiba tomar tempo e também um cara que tenha a habilidade de rotacionar no final round, você tem uma defesa muito sólida. Existe alguma outra função que a gente acabou não falando dentre essas listadas? Que você imagina? Na defesa, se a gente for fazer um paralelo com os atacantes, né, eu tenho, dependendo muito do estilo de defesa, tem os suportes de defesa que estão ali mais ou menos para facilitar a vida do Lurker, dando informação com ele, seja com uma câmera de Valk, seja com um Evil Eye do Maestro, até mesmo com Pulse durante o mapa. E agora eu queria pedir se você soubesse, assim, por exemplo, se a gente fosse falar das principais características e também principais operadores para a galera entender. Eu acho que o mais fácil, de novo, voltando, né, que são os mais famosos, Entry Killer. Entry Killer é uma Ashe. Pelo menos essa era o maior uso dela. Depois a gente já viu ela sendo utilizada como suporte também. Mas se você fosse pensar em funções com operadores para a galera que está assistindo aqui conseguir fazer esse paralelo. Claro. Vou falar na dinâmica atual, né? Porque o jogo muda toda hora, então é mais um ponto de vista no momento que a gente está vivendo hoje. De Entry Killer, a gente pode nomear a Ashe, né? Que ela é bem clara. São normalmente operadores 3-1, né? Ou 3 de velocidade e 1 de defesa, ou 2-2, no meu ponto de vista. Que envolve Ashe, Zofia, Sled, o próprio Bucky, talvez o Blitz, dependendo da tática, né? Mas tem que ter um Breacher junto dele. A Twitch pode ser utilizada, mas hoje em dia a Twitch está muito mais pro lado do suporte do que pro lado ofensivo, porque ela é só muito bala, né? O drone dela é útil, mas como hoje em dia está muito no meta usar o Maestro, usar câmera, câmera blindada, né? Então os breaches estão muito em alta. Nos intermediários a gente tem, claro, balanceamento de time para time, mas existem intermediários que facilitam a entrada dos entre fraggers com informação, às vezes a própria Dokaeb é um exemplo clássico dela, e também tem aqueles que ajudam mais os suportes, como o próprio Thatcher, o MyKill, ou até a própria Twitch, e suporte especificamente ficaria o Termite e a Ibana no ataque, e aí na defesa todos os pesadões, né? Maravilha. Então é uma coisa bem simples, mas eu espero que vocês aí em casa tenham entendido, né, um pouco mais a fundo ali sobre as funções faladas com um jogador, né, que sabe muito bem o que está falando. Eu queria agradecer já, Bora, muito obrigado. Uma coisa simples, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que tenta entender melhor como é que funciona o competitivo. Nosso muito obrigado. Se quiser qualquer mensagem também, tá na sua vez. Não, imagina, é um grande prazer, eu gosto muito de falar sobre o jogo. Normalmente eu tenho visões muito técnicas e acho que eu agradeço muito o convite por ter falado aqui, que eu gosto bastante. Oportunidades não faltarão, você pode ter certeza. Em breve, Bor vai estar em outros programas também, mas enquanto isso a gente vai se despedindo aqui do Professor Pro Player. A gente volta num próximo. Valeu, falou!